segundo módulo do nosso curso Mar Adentro. No primeiro módulo, né, até trouxe aqui no primeiro módulo nós tivemos então 12 aulas, né? Alguns estavam com a gente já desde o início, outros foram chegando, mas nós tivemos esses 12 temas aqui, né? Nós vimos o porquê Deus nos criou, a vinda de Nosso Senhor e a remissão dos nossos pecados, Cristo funda uma igreja, por que fora da igreja não há salvação, a diferença entre pecado mortal, pecado venial e imperfeição, os tempos litúrgicos, os 7 sacramentos, como fazer oração mental, Santa Missa parte a parte. Depois tivemos uma aula sobre o mal da teologia da libertação e seus efeitos na igreja hoje. Depois tivemos uma sobre os novíssimos, que é o céu, o inferno, o purgatório, o juízo particular, o juízo final e a segunda vinda de Nosso Senhor. E nós fechamos com chave de ouro falando sobre o chamado universal à santidade, né, que é um dos pedidos do Concílio Vaticano II. Ele fala, né, muito sobre o chamado universal à santidade. Bom, não sei se vocês repararam, mas no primeiro módulo a gente não teve um tema específico sobre a Virgem Maria. Falamos, evidente, dela, em várias aulas mencionamos ela, mas não tivemos uma aula específica dela. E nós achamos que seria por bem não apenas dar uma aula sobre ela, mas dar um módulo inteiro. E aí a gente escolheu basear num livro específico. No nosso primeiro módulo, a gente não seguiu um livro específico, né? Cada professor seguiu uma bibliografia diferente, né? A gente escolheu os temas que achava que seriam mais importantes e cada um se baseou em livros diversos. Esse aqui a gente adotou um livro básico como referência, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é esse livro. O meu é bonitão, que é edição da editora Caritada. Esse livro aqui, ele foi escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. E por que nós resolvemos adotar esse livro, né? Tem uma frase aqui do Papa Bento XV, que ele fala, né, sobre o livro, sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, um livro pequeno, mas de grande autoridade e unção. Não foi evidente São Luís que inventou a consagração à Nossa Senhora. Ele mesmo cita no livro que foram diversos padres e até papas que já haviam recomendado essa consagração específica do jeito que ele ensina aqui, né? Não foi ele que descobriu isso, ele simplesmente pegou todo o ensinamento que já tinha e resumiu nesse livro aqui, que ficou muito, muito bem resumido, muito bem esclarecido. E é interessante que ele prevê, já no livro ele fala, né? Vejo no futuro animais frementes, que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos esse pequeno manuscrito, e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. E de fato foi exatamente isso que aconteceu. Esse livrinho dele, ele, depois no final, a gente vai ver o contexto, né, da Revolução Francesa. Então esse livro ele ficou perdido por muitos anos, após a morte de São Luís, e depois de muitos e muitos anos é que descobriram esse livro, de fato, dentro de uma arca lá perdido, e acharam a riqueza desse livro. Então eu acho que se é para falar de devoção à Nossa Senhora, se é para falar um modo, né, para falar de Maria, eu acho que não tinha um livro melhor do que esse aqui, né, de São Luís Maria Grignon. E é por isso que nós não vamos, como fizemos no primeiro módulo, né, em cada aula dar uma folhinha. Não foi isso? No primeiro módulo, vocês recebiam uma folha em cada aula com resumo. E esse aqui a gente não fez isso, meio que como uma forma de incentivar e quase obrigar vocês a adquirirem esse livro, porque ele é realmente muito bom. Esse aqui a gente tem aqui para vender, inclusive agora, a Patrícia está ali vendendo. O tratado versão bolso, pequenininho, e o tratado maiorzinho para os que já passaram da idade de ler nesse tamanho de letra. Aí, o que acontece? Esse livro ele é realmente muito, muito bom. Então, esse livro ele tem 8 capítulos. 8 capítulos. Então, a gente dividiu o nosso módulo em exatamente 8 aulas, quase 8, daqui a pouco eu vou falar.
justamente porque a gente vai tratar um capítulo desse por aula, certo? E aí, a nossa programação é o seguinte, nós vamos continuar de 15 em 15 dias, igual a gente já estava fazendo. Então, hoje está aqui, depois eu mando isso aqui no WhatsApp para todo mundo. Então, hoje, que é o primeiro dia, eu vou falar sobre o capítulo número 1 do tratado. Depois, dia 12, né, daqui 15 dias, o capítulo 2. Outra pessoa, né, a gente vai revisar aqui. Depois, outra pessoa, no dia 26 do 8, vai falar o capítulo 3. Depois, outra pessoa, o capítulo 4. E aí, no dia 16, já estou até avisando, né? No primeiro módulo, a gente fez 2 aulas extras. Vocês lembram? Uma aula foi sobre Semana Santa e outra aula foi sobre... Idade Média. A Idade Média do Robson. Idade Média. O homem medieval, o professor de história. A gente trouxe um professor de história para falar sobre a Idade Média. A gente deu 2 aulas extras, né? No primeiro módulo. Esse aqui a gente vai ter 2 também. A gente vai ter no dia 16 do 9 um evento, só que daí é aberto para todas as mulheres, é só para mulher. Todas as mulheres, todas, aqui, as que frequentam aqui, as que não frequentam, que é um evento, aqui também vai acontecer no dia 19 de setembro, que vai se chamar Mulher Segundo o Coração de Deus. 16. O que eu falei? 19. 16, dia 16 de setembro. Nesse evento aqui, aí ele vai ser um pouquinho maior, né? Não vai ser só de 1h30 igual essas aulas, vai ser maior e vão ter 3 aulas, né? 3 palestras, cada uma com uma pessoa diferente. E a gente vai falar... já pode dar spoiler dos temas aí, pode não? Não pode não. E aí então a gente vai falar... a gente vai falar sobre coisas de mulheres. Não, a gente vai falar... A primeira aula vai ser sobre a questão do anticoncepcional, né? A primeira aula. Saúde feminina. Saúde feminina, que vai ser falado um pouco de questão de anticoncepcional e tal, que muita gente não sabe, mas o anticoncepcional é abortivo. E depois a segunda palestra vai ser sobre a questão da abertura à vida, né? O que a igreja ensina sobre isso, né? Essa questão do controle de natalidade, né? Esse negócio de, eu casei, vou ter um filho só e tá bom demais. Então a gente vai falar sobre isso. Quem vai falar pra gente é uma mulher que já está grávida do 7º filho, quem vai falar pra gente. E depois a terceira palestra vai ser sobre o feminismo, certo? Então vão ser esses 3 temas. Já estou avisando aí vocês, já se programem, vai ser bastante produtivo, vai ser a tarde inteira e vocês já vão chamando a mulherada, e principalmente as recém-casadas, que o pessoal que casa e fala, a gente vai ter só um cachorro e um gato para não dar trabalho. Então, as mães de pet, traz mãe de pet para nós, né? Que as mães de pet, convida as mães de pet que vocês conhecem para vir aqui, certo? Depois a gente continua com a programação normal de 15 em 15 dias, capítulo 5, capítulo 6, 7, 8. Aí, atenção. A nossa proposta, é lógico que, óbvio que não vai ser obrigatório, mas a finalidade, né, desse livro é que ao fim aconteça a consagração, né? Existe aqui a proposta, o livro todo é baseado numa proposta para que se faça a consagração a Jesus por meio de Maria. Então, a gente vai fazer essa proposta do grupo todo se consagrar, ou quem já é consagrado, fazer a renovação da consagração. No dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada, essa consagração é individual, cada um pode fazer na sua paróquia, né? Depois da comunhão, na hora da ação de graças, tem a oração aqui, que São Luís propõe. Então, pode fazer, não precisa ser em grupo, todo mundo vai para a igreja, não, cada um faz, quem se sentir à vontade, quem quiser, quem se sentir tocado depois dessas aulas. E a gente está pensando então isso para o dia 8 de dezembro, né? Só que São Luís, ele propõe aqui uma preparação de 30 dias. Então, por conta dessa preparação de 30 dias, o nosso capítulo 8, que é o que explica essa preparação, a gente vai dar no dia 4 do 11, e aí vocês vão ter não exatamente, vai ter até um pouquinho mais, de 30 dias. Então, vai ficar mais ou menos 30 dias sem aula aqui no Mar Adentro, e aí, nesse período, vocês vão poder fazer a preparação, que vai ser explicado no capítulo 8, no dia 4 do 11, vai poder fazer essa preparação para no dia 8 de dezembro fazer a consagração. E aí do dia 9 do 12, como não pode faltar, vai ter o quê? A festa dos consagrados. A festa dos
dos consagrados com o bolo da Fabiana. A Fabiana tá sabendo agora. E vai ter. Só que vai ter na festa dos consagrados, vai ter o consagrado oculto, que é o amigo oculto dos consagrados. O consagrado oculto. Então a gente vai fazer o consagrado oculto, vai ser uma maravilha. E nesse dia não vai ter só a festa dos consagrados, não. Vai ter uma aula também bônus sobre a história de alguma das aparições marianas, acredito que provavelmente Nossa Senhora de Fátima, certo? Então vai ter aula nesse dia e depois a gente vai fazer a nossa festa dos consagrados com o nosso consagrado oculto, certo? E aí, então essa é a programação, vocês já estão sabendo aí como que vai ser. Depois eu vou passar tudo bonitinho no WhatsApp para vocês, porque eu sei que vocês não vão gravar mesmo isso que eu falei, então vai estar lá, certo? Bora começar então o capítulo 1 do livro do tratado. Gente, como eu falei, então, o tratado está dividido em 8 capítulos e eu vou falar aqui, então, sobre o primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele é dividido em 4 subcapítulos, né? Em 4 subcapítulos. E aí é o seguinte, o primeiro subcapítulo é Deus quis servir-se de Maria na encarnação. O segundo subcapítulo, Deus quis servir-se de Maria na santificação das almas. O terceiro subcapítulo, Maria é a rainha dos corações. E o quarto subcapítulo, Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último, ao seu último fim. Certo? Esses são os 4 subcapítulos. E aí o que acontece? Desses subcapítulos, o próprio São Luís fala que os 2 primeiros são princípios e imutáveis, né? São fatos, e os 2 últimos são consequências desses 2 princípios. Então eu vou explicar subcapítulo por subcapítulo, certo? Então, primeiro subcapítulo, Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Então, Deus quis, primeira coisa que São Luís fala, Deus quis, foi um ato de vontade, ele não precisava de Maria, ele precisava aparecer aqui num estralo de dedos, já adulto. Ele não precisava ter vindo um bebê, ter vindo indefeso lá na manjedoura, ele não precisava, ele quis. Ele não tinha necessidade, mas ele quis precisar. Ele quis começar e terminar suas maiores obras por meio de Maria. E vocês podem ver, as principais coisas que Nosso Senhor fez, ele fez por meio de Maria. Então, Deus quis usar Maria Santíssima nas seguintes situações. Primeira, na concepção e nascimento do próprio filho. Então, ele quis precisar dela para conceber e para nascer o filho. Depois, ele quis precisar de Maria na ocasião da santificação de São João Batista. Não sei se vocês lembram, o segundo mistério dos mistérios gozosos, né? Maria visita Santa Isabel e lá São João Batista estremece no seio da Virgem Maria, no seio de Santa Isabel, e ali, inclusive é por isso, até gravei um vídeo uma vez falando disso, inclusive é por isso que a gente comemora a natividade de São João Batista, sabiam disso? Não sei se vocês já repararam, mas a gente sempre comemora a morte do santo, não é? É o dia que ele morre. Então a gente comemora o dia de Santo Afonso Maria de Ligório, é o dia que ele morreu. O dia de São Luís Maria Grignon, é o dia da morte dele. Todos eles. Por quê? Porque quando eles nascem no pecado original. E quando eles morrem na glória. Então, por isso que a morte é comemorada e não o nascimento. Só que São João Batista, ele é comemorado, tem a natividade de São João Batista, 24 de junho. Por que a gente comemora o nascimento dele? Porque justamente ele não nasceu com o pecado original. Ele foi concebido, evidente, com o pecado original. Ele foi concebido. Mas naquele momento que Maria visita Santa Isabel e São João Batista estremece no ventre de Santa Isabel, ali ele foi purificado do pecado original. Então, por isso que ele já nasce sem o pecado original e por isso que existe a festa da Natividade de São João Batista. Também, Deus quis usar de Maria para a apresentação do menino Jesus no templo. Depois, durante 30 anos de vida oculta, né, ela amamentou, ela nutriu, ela sustentou, ela criou, educou, formou o menino Jesus. O primeiro milagre nas bodas de Caná foi por meio de Maria, ela que intercedeu. São João narra, né, nas bodas de Caná, na festa de casamento, faltou o vinho, e foi Nossa Senhora que pediu para que seu filho realizasse o milagre. Então, Deus quis usar de Maria também no primeiro milagre público de Nosso Senhor. E depois, Nosso Senhor entrega
Nossa Senhora para São João Batista, né, que representa ali toda a humanidade, entregando-a na cruz. E também Deus, tanto em Gênesis capítulo 3 quanto Apocalipse 12, fala que na batalha final haverá o triunfo de Nossa Senhora. E na batalha final, Gênesis 3, né, que fala que Maria vai esmagar a cabeça da serpente. E também na batalha final, lá no livro de Apocalipse 12, a mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés, a coroa de 12 estrelas na cabeça, também consta ali falando de Maria nessa batalha final. Então, Deus quis usar dela. Só que Deus é imortal. Deus quis usar dela, mas ele não mudou de ideia. Logo, se ele se utilizou de Maria, ele continuará se utilizando dela. É um princípio lógico. Se ele usou, ele vai continuar usando. Se ele, nos principais acontecimentos, quis usar Maria, ele quer continuar usando ela hoje, nos principais acontecimentos. E foi a partir da encarnação que a salvação entrou no mundo. Foi a partir da encarnação que veio Nosso Senhor. A encarnação se deu por Maria. Logo, a nossa salvação se deu por Maria. Logo, a nossa salvação pessoal, nossa, também se dará por Maria. Então, eu que sou professor de matemática, né, eu gosto de pensar sempre pela lógica. Isso é uma coisa lógica. É uma coisa lógica. Não tem como protestante vir falar pra mim que isso aqui tá errado. Porque isso aqui não é nem questão de fé, gente. Isso é questão de lógica. Não é nem falar, mas eu não acredito na doutrina, eu não acredito no catecismo. Eu não preciso nem acreditar no catecismo. Que é pura lógica. Deus quis usar. Deus usou dela os principais acontecimentos. Deus é imutável. Logo, Deus continuava utilizando dela. Deus quis usar na salvação, Deus quis usar para que Jesus viesse ao mundo. Logo, Deus quer que a gente se salve por meio de Maria. E para recompensar sua humildade, Deus deu a Maria o poder e a missão de preencher de santos os tronos vazios que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho. Na primeira aula minha, lá do módulo 1, eu falava sobre a queda dos anjos, não sei quem vai lembrar, né? Então, Deus não criou o mal, evidente. Deus criou os anjos todos e deu a eles livre-arbítrio. E alguns escolheram, como está lá no livro de Lamentações, não servirei. Não servirei. Foi uma opção deles, não quero servir. E aí, por isso, Deus falou, beleza, vocês são livres. E aí, a partir daí, entrou o mal. E esses anjos decaídos, que o Apocalipse fala que o dragão varreu 1/3 das estrelas, né? Até São Luís entende, e os padres da patrística também entendem, que esse 1/3 das estrelas que o dragão levou representa, eles comparam que foi 1/3 dos anjos, Lúcifer arrastou, né, para baixo. Então, ele deixou tronos vazios, né? Os tronos que foram feitos para os anjos, eles estão vazios no céu, porque Lúcifer arrastou 1/3 deles, para convencer 1/3 deles para serem demônios, né? Para serem anjos decaídos. E a partir daí, então, desses tronos vazios, Maria é aquela que tem a missão de povoar esses tronos vazios, né? E espero que todos nós aqui estejamos nesses tronos, né? Que a gente consiga conquistar isso com a graça de Deus. Essa é a salvação e a santificação da nossa alma. Então, tá. Isso aqui é um resumo dos princípios. Então, se vocês pegarem para ler os 2 primeiros subcapítulos do livro, esses são os princípios. Deus usou, logo, pela lógica, Deus continuará usando. Beleza. E aí, agora, a consequência desses princípios, né? Isso aqui São Luís que fala, né? Na verdade, ele cita, acho que São Bernardo, mas está aqui no livro de São Luís. Não há como dar à luz a cabeça e não ao corpo. Imagina uma mulher. Nós temos aqui uma doula. Doula, fala pra gente. Tem como uma mulher dar à luz a uma cabeça e outra mulher dar à luz ao corpo? A continuação da cabeça. Tem como, né, doula? Não tem como não, né? A minha cabeça é filha da fulana, meu corpo é filho da outra fulana. Não tem como. A mãe da cabeça é a mãe do corpo. São Paulo diz, né, que Cristo é a cabeça e a igreja, que somos nós, somos o corpo místico de Cristo. Então, quer dizer o seguinte, se Maria é a mãe de Jesus, evidente, ela é a nossa mãe também. Se ela é mãe da cabeça, ela é mãe do corpo. Então, ela é a nossa mãe. E também é a nossa mãe. Logo, aí a frase tirada aqui do livro, quem não tem Maria por mãe, não pode ter a Deus por pai.
se a gente for refletir essa frase, parar para meditar ela, muito forte, né? Quem não tem Maria por mãe, não pode ter a Deus por pai. E isso, mais uma vez, isso é questão até de lógica, né? Porque se ela não foi a mãe da cabeça, ela, evidentemente, ela tem que ser a mãe do corpo, que somos nós, corpo místico. Nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como o foi na terra. E, por isso, ele continua a ser submisso e obediente a ela. Isso não significa que Maria é superior a Cristo, né? Os protestantes, até os espíritas, eles têm um horror de rezar por causa da Ave Maria, que fala, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Eles falam, não pode ser mãe de Deus, ela é mãe de Jesus. Se falar que ela é mãe de Deus, ela é superior a Deus. Mas esse é o problema, já não é com Nossa Senhora, é com o próprio Cristo. Mas Jesus é Deus? É. Então, se ela é mãe de Jesus, ela é mãe de Deus. Então, Santa Maria, Mãe de Deus. Aí aqui, tá, isso não quer dizer que Maria é superior, evidente, né? Ele quis se submeter a ela, mas é lógico, ela está tão unida à vontade de Deus, que a vontade de Deus é a vontade dela, a vontade dela é a vontade de Deus. Então, dizer que ele faz a vontade dela, não é que, ele é inferior a ela. Não, a vontade é a mesma, porque eles estão unidos a Deus. E o que Maria fez com Jesus, quer fazer conosco. Educar, formar, nutrir, e por isso Deus deu a ela domínio sobre nossas almas. Pois da mesma forma que ela teve autoridade sobre a cabeça, ela tem autoridade sobre nós que somos membros. Maria não teve autoridade sobre Jesus? Ela teve autoridade. Lembra lá quando ele tinha 12 anos? Que ele foi lá e ficou 3 dias lá no templo, né? Ficou 3 dias perdido. Maria foi, por que fizeste isso e tal? E aí depois fala o que logo em seguida? E Jesus lhes era o quê? Submisso. Ela teve autoridade sobre Jesus. E da mesma forma que ela tem autoridade sobre Jesus, que é a cabeça, logo, ela tem autoridade sobre nós. Deus deu autoridade sobre nós. Deus deu a ela autoridade sobre nós. Se ela foi necessária por vontade de Deus a seu filho, também é necessária a nós. A devoção a Maria Santíssima é necessária à nossa salvação, pois foi por meio dela que a salvação entrou no mundo, e é por meio dela que a salvação chegará até nós. Gente, o que eu quis mostrar com isso, e é óbvio que isso aqui não é palavras minhas, isso aqui eu estou tirando do próprio livro, é que o quê? Entenda que não é uma opção, sabe? Eu sou devoto do Padre Pio, e você? Eu sou devoto de Santa Teresinha, e você? Eu sou devoto de Nossa Senhora. Entende que Nossa Senhora, ela está acima disso, né? Ela está acima das devoções dos santos, né? Não é uma opção. Eu não sou devoto de Nossa Senhora, não, porque eu sou devoto do Padre Pio. Cara, beleza. Entendeu? Você ser devoto do Padre Pio, nada contra, ótimo. Só que a devoção a Maria é necessária para a nossa salvação. Isso aqui, vocês entendem que, infelizmente, assim, existe muita afetação, assim, minha mãezinha, uma coisa assim meio infantil, assim. As pessoas não têm muita noção do que é a devoção à Nossa Senhora. É algo assim que diz respeito à tua salvação, à minha salvação. Entende? É algo que realmente a gente deve levar a sério, a gente deve entender como devemos ser devotos a Maria. Por isso que o livro chama Tratado da Verdadeira Devoção. Se chama Tratado da Verdadeira Devoção é porque existem falsas devoções. Existem pessoas que acham que são devotos, mas não são devotos coisa nenhuma, são falsos devotos. Porque se existe uma verdadeira, óbvio, por lógica também, existe uma falsa devoção. Então, o nosso objetivo aqui é a gente tentar obter e conseguir ter essa verdadeira devoção e fugirmos da nossa falsa devoção, né? De uma coisa meio infantil, de uma coisa meio sei lá, né? Como se ela fosse, sei lá, nem sei o que as pessoas acham, assim. Uma coisa meio estranha. Não, então, ele mostra, né, a verdadeira devoção. E ele mostra também quais são as falsas. Depois, mais pra frente, ele vai falar, né? E o capítulo 1, ele termina com uma profecia, né? Tá lá no capítulo 1. Ele fala assim, né? Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Até fala, né, em Gênesis 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela.
Então foi uma inimizade que já está prevista lá, posta por Deus, está lá em Gênesis 3. Então existe uma inimizade. Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. O demônio não suporta a devoção a Maria, porque para ele, né, não pode uma mulher, um ser tão humilde, uma pessoa tão humilde, né, ser capaz de me derrotar. Porque a Nossa Senhora fala na profecia que no fim o meu imaculado coração triunfará. O demônio já sabe que ele já perdeu, a guerra já está perdida para ele, ele não suporta isso, né? Então o demônio ele tem ódio da devoção à Virgem Maria. E aí tem uma frase, está no próprio livro, no final do capítulo 1, que fala assim: o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. Olha isso aqui, presta atenção, se vocês não estão muito atentos. O demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, ele está com pressa, o demônio tem pressa, redobra cada dia seus esforços e ataques. Olha o que São Luís fala: suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas. E aí a gente fala, pô, será que isso já aconteceu, né? Esse em breve. E aí quando a gente for pegar, aqui não tem, São Luís Maria Grignon de Montfort morreu em 1716 ou 17. 1716 ou acho que 16 mesmo. Tá, o que aconteceu? No mesmo século, não passou 100 anos, 1789. O que aconteceu em 1789? Revolução Francesa. Revolução Francesa acontece em 1789. Não passou nem 100 anos que ele tinha dito isso aqui, ó. Em breve, perseguições cruéis e terríveis emboscadas. Em 1789, para quem já saiu da escola há um tempo e não lembra, aconteceu um acontecimento histórico que não foi muito legal, né? Chamado Revolução Francesa, que o pessoal acha muito bonito, tem um monte de militante aí que acha lindo, porque eles tinham como lema, né, 3 palavras muito bonitas, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. Então são 3 palavras que parecem assim, muito bacanas, parecia que era um ideal muito nobre, mas foi um negócio que foi responsável pela morte de muitos católicos em nome dessa suposta liberdade, em nome dessa suposta fraternidade, em nome dessa suposta igualdade. E aí, 73 anos aqui, ó, tá escrito, agora que eu vi, 73 anos só depois da morte do santo, já começou a Revolução Francesa, né, que foi de 1789 a 1799. E aí, eu trouxe aqui, existe um filme chamado O Diálogo das Carmelitas, é filme antigo, tá? Filme muito antigo, preto e branco e tal. E esse filme, ele trata de uma história verdadeira, ele retrata uma história verdadeira de 16 freiras carmelitas. Alguém assistiu esse filme aqui? Já? Assistiu? Alguém? Assistiu? Esse filme, ele retrata a história de 16 freiras carmelitas que foram mortas em decorrência da liberdade, da fraternidade e da igualdade da Revolução Francesa. E aí eu trouxe aqui um trechinho, só pra vocês entenderem. Será que eu vou achar? Onde tá isso? Tá aqui. Não mostra, esse trecho não mostra. Elas estão subindo, né, uma escadaria, só pra vocês entenderem, né, porque é só um pedacinho. Um homem vai chamando o nome das irmãs. Aquela que foi a irmã Gorete, aquela que foi a irmã fulana. Elas vão sendo chamadas, né? E vão subindo uma escada, não mostra nessa cena, eu não lembro nem se mostra no filme, acho que não chega a mostrar a cena em si, que elas estão sendo decapitadas. Não sei se vocês sabem, né, mas a Revolução Francesa ela foi famosa pela, vamos arrancar a cabeça das pessoas, né, saiu arrancando a cabeça de todo mundo, inclusive depois de quem inventou a brilhante ideia da guilhotina, foi guilhotinado também. Então, esse é acho que é 3 minutos, só um pedaço, para vocês verem aquilo que São Luís previu. Em breve suscitará perseguições. E essas perseguições aconteceram, e eu quero mostrar que aconteceram de 2 formas. Essa perseguição aconteceu de forma física mesmo, através desse vídeo que eu vou mostrar, que é essa cena desse filme.
perseguição física no sentido de matar, no sentido de prender, no sentido de decapitar, e uma perseguição ideológica que eu vou tratar daqui a pouco. La ci-devant, sœur Gabrielle. La ci-devant, sœur Saint-Louis. La ci-devant, sœur Jeanne de la Divine Enfance. La ci-devant, sœur Jeanne de la Divine Enfance. La ci-devant, sœur Lucie. La ci-devant, sœur Anne de Jésus. La ci-devant, sœur Constance. La ci-devant, Mère Marie de l'Incarnation. Deo Patris sit gloria et Filio quia mortuis. La ci-devant, prière du Carmel de Compiègne. In seculorum secula. Quem não tinha assistido esse filme agora nem tinha assistido porque já sabe o final, né? Mas esse filme, ele tá na Lumini TV. Eu não sei se vocês conhecem, a Lumini é uma plataforma de filme católica. Tipo a Netflix católica, assim. Não sei se vocês conhecem, muito bom. E pra quem nunca assistiu, acha esse filme lá na Lumini TV. Isso aqui é só um trechinho, né, do filme, na verdade o final do filme, que mostra elas subindo em fila para serem decapitadas. E Tem um livro, né? A Última Alcada Falso, né? que conta essa história? Sim. É baseado num livro, não é? Esse. É. Tá, então São Luís está lá falando da perseguição que em breve vai acontecer, e que em breve, de fato, muito aconteceu, que foi essa perseguição física mesmo. Mas não houve só uma perseguição física, houve uma perseguição ideológica, né, contra
a nossa fé. E no próprio livro, mas aí já está no capítulo 3, vou só mencionar, porque senão o professor que for dar o capítulo 3 depois me mata. Mas só mencionando bem rápido, fala sobre a verdadeira devoção. E aí fala que uma das formas da verdadeira devoção é imitar as virtudes de Maria. E ele fala que as principais virtudes de Maria são... E aí ele cita 10 das principais virtudes de Maria. A humildade profunda, a oração contínua, obediência cega, a fé viva, a mortificação universal, pureza divina, caridade ardente, paciência heróica, doçura angélica e sabedoria divina. Então, São Luís fala que se nós cultivarmos em nós essas 10 virtudes, nós estamos imitando Maria Santíssima, e imitando Maria Santíssima, nós estamos sendo verdadeiros devotos dela. E é impressionante que ele fala que em breve, né, vai suscitar, e também no mesmo século, Revolução Francesa foi de 89 a 99, 1789 a 1799. No ano de 1792, então a gente ainda está dentro da Revolução Francesa, acontece, né, o documento que é considerado o documento fundador do movimento feminista. O movimento feminista, existe várias vertentes de quando ele surgiu, as próprias feministas não têm muito um acordo de quando esse movimento surgiu, mas mais ou menos existe não um consenso, né? Mas existe ali algumas que dizem que a primeira coisa que teve foi um documento de 1792. Então nós estamos ainda no mesmo século de São Luís, ainda não virou o século e já apareceu esse movimento aqui. E esse movimento aqui, lembra que eu falei da Revolução Francesa, que tinha 3 nomes muito lindos, que parecia muito maravilhoso: liberdade, fraternidade, igualdade, palavras maravilhosas. E esse movimento também vem com 3 pilares que parecem muito bacanas, muito joias, e que atraem qualquer menina de 14 anos para esse negócio, porque fala que os 3, a vitrine do negócio, né? Igualdade salarial, direitos civis e combate à violência contra a mulher. Qual mulher aqui quer levar surra do marido? Ninguém quer. E aí eles vêm com esse discurso muito bonito, e aí é evidente que isso traz a mulherada. Porém, se a gente for pegar para estudar, né, a fundo o movimento, e aí um dos livros, eu tenho mais livros, mas um dos livros que eu me baseei foi esse aqui, que ele se chama Feminismo, Perversão e Subversão, que é quem escreveu é a Ana Caroline Campolongo. Ela é hoje em dia deputada federal? Estadual. E aí ela escreveu esse livro aqui e ela fala, né? Ela explica que nunca foi um negócio bonito. Nunca foi. Né? Porque algumas feministas falam, né? Algumas falam, não, começou muito legal com aquelas sufragistas que queriam o direito de voto, era um movimento super bacana, mas hoje em dia, né, debandou pra bagunça, mas no começo era muito legal, hoje em dia que perverteu. E ela mostra aqui, né, claramente, lógico que com fontes históricas, que nunca foi um negócio bacana, né? Apesar de ter uma vitrine que parece muito legal. E até né, desde o início, sempre buscou destruir os valores cristãos, atacando principalmente aquelas 10 virtudes que eu acabei de citar, que São Luís fala que são as virtudes do verdadeiro devoto de Maria. Isso, inclusive, é dito pela Simone de Beauvoir, que é um dos ícones do feminismo, e ela diz que a Virgem Maria é para nós um símbolo negativo. Então, uma mulher que é considerada a deusa do feminismo, que me vira e fala que a Virgem Maria é considerada para nós um símbolo negativo, daí você vê que já não é um negócio muito cristão, né? E não é nenhum exagero dizer que o movimento busca exatamente a destruição das 10 virtudes principais que foram listadas anteriormente: a humildade, a oração, a obediência, a fé, mortificação, pureza, caridade, paciência, doçura e sabedoria. Então, assim, por que eu quis trazer isso? E aí agora eu vou mostrar trechos que falam contra a humildade, contra a oração, contra a obediência, contra a fé, contra a mortificação, contra a pureza, contra a caridade, contra a paciência,
contra a doçura e contra a sabedoria. E por que eu trouxe isso, né? O que isso tem a ver? Para vocês verem o quanto é urgente que, para nossa própria salvação e para a salvação dos nossos, que a gente de fato estude isso aqui. Porque isso aqui não é um negócio passado lá do século XVIII. Isso aqui é um negócio que está sendo atacado ainda hoje. Essa verdadeira devoção que ele fala, que o diabo viria com suas garras para destruir, isso aqui é um negócio que o diabo ainda está fazendo esse trabalho. Ele começou lá desde São Luís, né? Evidente que começou antes, mas ele já, né, previu que haveria essa destruição e é um negócio que está acontecendo hoje. E a gente precisa se atentar, porque eu vejo muita gente que desconecta muito a vida da igreja com a vida do dia a dia. Então, assim, não tem problema nenhum. Eu sou acólita, mas eu sou feminista. E tá tudo bem, porque eu sou uma boa acólita, eu chego pontualmente, eu preparo direitinho o altar lá pro padre, né? E tudo bem, mas eu posto coisa feminista no meu Instagram e isso não tem nada a ver, e uma coisa tem nada a ver com a outra, né? E gente, não é assim. A gente precisa entender que o diabo, ele não tem corpo, né? Ele não vai vir aqui e me dar um murro na cara. Tá, ele fez isso com o Padre Pio, mas ele não vai fazer isso comigo. Como que ele me ataca? Ele me ataca, ele não vem aqui e me dá um soco nem um tapa. Ele me ataca através de ideias. E essas ideias estão dentro da nossa escola, essas ideias estão no bendito aplicativo do TikTok. Então não sei por que o povo ainda tem isso. As ideias tá na internet, as ideias estão nos filmes, está nas músicas. Então o que a gente tem que combater é a ideia. Eu vejo muito pai, desculpa falar assim, eu não tenho nem muita propriedade para falar porque eu não sou mãe ainda, mas eu vejo uns pais muito perdidos no sentido de tipo assim, eu não deixo meu filho ir pra balada, meu filho não bebe, meu filho não usa droga, mas assim, tipo assim, o pior tá na mão da pessoa, entendeu? Hoje em dia, esse negócio, tipo assim, é a arma de Satanás. A arma de Satanás é a ideia. O demônio é puro espírito. Então ele vem através de ideias. Então a gente precisa entender que essas ideias, elas causam um efeito na minha vida prática, porque o que eu penso acaba sendo quem eu sou, né? O que eu penso é quem eu sou. Então eu preciso cuidar disso, né? Então eu trouxe alguns contra-princípios aqui, né? A destruição da obediência cega, né? O amarelinho são as virtudes que está listada lá atrás. E na frente, algumas frases ou algumas ideias que justamente combatem isso, né? Então, a obediência cega. Essa aqui é a primeira, a tia lá que escreveu o documento de 1792, para vocês verem que a ideia é ruim desde o início. Então ela fala, né? É preciso fortalecer a mente feminina, expandindo, e haverá um fim à obediência cega. E por incrível que pareça, ela usa exatamente a mesma expressão que está lá no livro do Tratado como Virtude de Maria, né? Depois, a destruição da fé e da oração e de tudo que é de religião. Na primeira reunião feminista da história da humanidade, que aconteceu em 1848 nos Estados Unidos, já consta na pauta dessa reunião a destruição de conceitos biblicamente definidos por Deus, pecado, diferenças de gênero e outro. Gente, isso aqui está lá no início, está no berço do feminismo. A mortificação. O que é mortificação? Mortificação é eu renunciar os meus prazeres por alguém. Eu vou deixar de fazer algo para servir alguém, para beneficiar alguém, por alguém. E lógico que a finalidade disso depois é Deus, né? E tem a Alexandra Kollontai, não sei se eu coloquei o nome. Eu sei que muita gente não faz nem ideia quem são essas mulheres, mas eu quis colocar o nome porque eu imagino que tem alguém que de certo conheça ou até goste dessas mulheres, então eu quis colocar o nome delas, porque se você é fã dessas mulheres, essas mulheres disseram isso. A Alexandra Kollontai, uma feminista de 1915, ela negava o dom da maternidade, defendendo que a mulher não deveria passar por esse sofrimento e lutava por um ideal em que, palavras dela, já não existirá a mãe oprimida com o bebê nos braços. E aí, é lógico que a ideia por trás disso é isso. Mas para que a mulher vai se sacrificar? Olha o trabalhão de ter que acordar de madrugada, de ter que dar mamar, olha o tanto que isso é sofrido, olha o quanto é desgastante, olha o quanto é opressor ter uma criança no colo. Então, isso aqui vai totalmente contra a própria imagem de Nossa Senhora, que está sempre com o bebê no colo, o menino Jesus. Então,
totalmente contra esse princípio da mortificação, né? O cristão, um dos símbolos da nossa igreja é a vela, né? Até colocaram na matriz uma vela que não acaba, né? Fiquei pensando, eu tô vendo que ela não acaba, tô vendo que ela não acaba, tô vendo que ela não acaba. Eu falei, cara, falei pro meu esposo, essa vela não tá acabando. Ele falou, não, mas a impressão sua. Eu falei, essa vela não acaba. Toda missa é a mesma vela, não é possível que eles trocam de vela toda missa. E aí eu terminei a missa, eu fui lá no altar pra ver, porque eu falei, não é possível, essa vela tem alguma mágica, fizeram uma cumba nessa vela. E ela é de vidro. Ela é um vidro, ela é uma... Como é que chama um negócio antigo? Lamparina, que é um vidro que coloca um óleo e a... Lamparina chama aquilo? E em volta é cera. É uma vela feia, que ela não acaba. Nunca. Mas assim, o símbolo da vela, qual a simbologia da vela? Gente, a nossa igreja ela tem símbolos e eles significam algo, né? Aí a vela, que ela vai se gastando e ela se consome, ela vai se consumindo para iluminar e para aquecer. Esse é o símbolo do cristão. O cristão, ele deve ser aquela pessoa que se consome, que se permite ser devorado para iluminar e para aquecer a vida das outras pessoas. Essa é a simbologia da vela, né? Mas lá a vela não acaba, mas tá tudo bem. E aí, isso é o símbolo da mortificação. A vela nos lembra a mortificação. Nós devemos ser essa vela. E a gente deve se deixar devorar. E essas mulheres falam, não, o que é isso? Você acha que vai acordar 3 horas da manhã para dar uma mamar? De jeito nenhum, né? Então é totalmente contra esse princípio da mortificação, esse ser vela, que é um símbolo católico, né? A destruição da doçura, né? Imagina uma esposa doce. Olha que esposa doce essa esposa aqui, a Margaret Sanger. Ela defendia uma visão de casamento e a visão que ela defendia, ela adotou para o casamento dela. E aí, entre os dois, ela e o esposo, havia um pacto pré-nupcial. Antes de casar, já fizeram esse pacto. No qual se estabelece que Margaret pode continuar sua vida sem interferência por parte do marido, vivem em apartamentos separados, no mesmo prédio, e o marido pode telefonar para reservar um jantar juntos. Fico imaginando eu fazendo esse pacto com meu esposo. Ó, a gente vai casar, você mora lá na tua casa, eu moro na minha, você não vai interferir na minha vida, né? É maravilhoso. É quando você quiser jantar comigo, você manda um zap lá e... Agenda primeiro. Hã? Antecedência de 15 dias antes. Com antecedência para agendar, né? Olha que doçura, né? É um exemplo de doçura de esposa isso aqui. Depois a destruição da caridade ardente, e aí a gente vai em umas coisas mais feias do movimento, né? Que infelizmente, não que o movimento seja bonito, mas ele tem raízes mais feias ainda, que é a questão do racismo, né? Isso aqui eu já vi até feminista falando disso, né? Que o movimento ele tem origem racista mesmo, né? Tanto é que a Planned Parenthood lá, que é aquela indústria, aquela clínica de aborto, 80% dela está instalada nos bairros negros, né? A intenção era matar os negros para purificar a raça. Então tem mais essa para conta delas, né? Que foi um movimento com essa ideia eugenista e racista. E aí a Margaret Sanger, ela fala, né, que para não ficar feio, devemos contratar 3 ou 4 ministros de cor. Nós não queremos que vaze o discurso de que intentamos exterminar a população negra. Eu acho que fica muito feio se as pessoas descobrirem que a gente quer matar todos os negros do mundo, né? Arruma 4 negros e vamos contratar, fazer um favor, para não ficar tão feio pra gente. E em outra ocasião, ela escreveu, escrito por ela, que certos tipos de etnias eram prejudiciais à força da raça humana e ao futuro do mundo. Então, é um movimento que tem isso na sua origem, é um movimento de origem racista mesmo. Então, isso também combate, evidente, a caridade, né? Que é uma das virtudes lá de Maria Santíssima e que nós, como verdadeiros devotos, devemos ter. Depois, a destruição da pureza, assim, se você pegar qualquer coisa, exemplos são 1000, eu escolhi só alguns, que é dessa Firestone aqui, que ela coloca um ideal, né? O ideal é que o movimento chegue à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar sua sexualidade como quiserem. E tem uma outra feminista lá, Jéssica Valente, que chegou a defender que as mulheres deveriam assumir a piranha que existem dentro delas. Isso porque, para não falar da Simone de Beauvoir, senão vai cair muito o nível do negócio aqui, que tinha casal, trisal e um monte de coisa. Então, essa ideia da pureza também sempre foi um objetivo de acabar com a pureza, com a castidade, né? Isso sempre foi algo delas, né? Isso foi só um exemplo. A humildade, né?
o feminismo ele sempre ensinou para as mulheres o quê? Que elas têm que ser as empoderadas. Eu sou empoderada, eu não preciso de macho, né? Isso que as feministas falam, né? Eu não preciso de ninguém. E essa ideologia implantou um verdadeiro ódio aos homens. Tornou-se quase uma ofensa que o homem faça qualquer gesto de cavalheirismo. Hoje em dia, se um homem, né, tenta carregar uma sacola do mercado, é perigoso, ele dá um soco na cara, né, de uma mulher feminista que vai falar: eu tenho mão, eu não preciso que você carregue nada pra mim, né? Então, elas criaram isso, né, uma soberba absurda de que elas simplesmente não precisam dos homens, né? Mas quando queima a lâmpada, chama o homem para trocar, né? Mas tudo bem. Então, é a destruição exatamente da humildade da Virgem Maria, que sempre se submeteu a São José. São José falou: bora para o Egito, bora voltar, bora. Né? Essa submissão de Maria, essa humildade. Depois a paciência heróica, esse discurso de empoderamento, de liberdade, que foi propagado pelo feminismo, incentivou a busca pela realização imediata dos desejos. E aí isso tirou completamente a paciência das mulheres. E olha isso aqui. Em 1870, antes disso acontecer, a gente tinha, né, o exemplo aqui é da América, um divórcio para cada 34 casamentos. O que já é uma coisa meio alta. Um divórcio para 34 casamentos. Nas últimas décadas é um divórcio para 3 casamentos. Um para cada 3. A cada 3 pessoas casadas, um divórcio. Então, a destruição da paciência heróica. E, por fim, a destruição da paciência divina, que acho que nem precisa de nada, né? Que acho que já foi provado que de sabedoria divina isso aqui não tem nada. O saldo do movimento feminista, desde seu surgimento, tem sido destruição da família, assassinato de criança no ventre, suas mães, e uma multidão de mulheres descontentes com a própria sexualidade. Não é difícil ver que um movimento que obteve êxitos assim está muito longe da sabedoria divina. E aí eu quis, né, trazer isso um pouco mais atual, evidente, né? Mas eu peguei para ler o livro do tratado, não tinha nada disso que a Thais falou. Evidente que eu quis, né, mostrar para que não seja... eu estou lendo um livro aqui de 1700, muito legal, nossa, muito legal ler livro de 1700, assim. Para vocês verem a necessidade, a urgência de trazer isso aqui para o dia de hoje. O porquê que eu preciso ter essa devoção e porquê que eu preciso ensinar as pessoas a ser verdadeiramente devotas. Porque se as pessoas não tiverem essa verdadeira devoção, elas caem nisso aqui, ó. Com muita facilidade o pessoal cai nisso. Porque a propaganda é muito legal. A propaganda é muito... vai muito na emoção, né? Você já imaginou uma mulher que apanha do marido? E aí aquela propaganda mexe com as meninas, né? E eu vejo, né, meninada, eu sou professora, né? Eu vejo meninada dos 13, 14, 15, 16 anos. Isso aqui para elas acham que, né, não existe a possibilidade de uma menina não ser feminista. Elas acham que isso é a regra do negócio, né? Então, é por isso a importância, né, da gente estudar esse tratado, de não levar isso como um livro escrito há 300 anos atrás, da gente, de fato, ler, né? Eu espero que vocês comprem, né, esse livro aqui, quem não tiver que compre, e que a gente, né, possa, a partir das próximas aulas, ir adentrando cada vez mais nessa verdadeira devoção e não só para a gente, mas ensinando essa verdadeira devoção para as outras pessoas e especialmente, é lógico que isso é para todo mundo, mas eu falo muito, especialmente para as meninas. Eu gostaria muito que vocês, né, quem tem filha, quem tem sobrinha, quem tem neta, que ajude, né? Como que vocês podem ajudar como que eu posso ajudar uma filha minha, uma sobrinha minha, uma neta minha que tenha 13, 14, 15 anos? Como que eu posso ajudar hoje essa menina, né? Além de rezar, evidente, por ela, né? Você pode falar para ela sobre Maria, né? Isso também é uma dica que eu dou pro pessoal da Crisma, né? Os meninos da Crisma, porque vocês lidam com essa idade dos 15 anos. É uma turma muito difícil, que já está com a cabeça muito virada. Se vocês chegarem numa reunião de Crisma e falar que vocês são contra o feminismo, falar que isso é uma coisa errada, vocês vão ser apedrejados, o pessoal vai pegar a carteira, vai jogar na cabeça de vocês, vai dar polícia e vai dar o SAMU lá. Então, não adianta
falar isso. Não adianta querer falar isso aqui para elas não estão preparadas para escutar isso aqui ainda. Vocês precisam despertar nessas meninas o amor a Maria, a devoção a Maria e as virtudes de Maria. Vocês têm que ir pelo contrário, não vai pelo negativo. Ah, você sabia que o feminismo é racista? Cara, você falar isso aqui, o bispo aparece na porta da casa amanhã e você é desligado da crise. Entendeu? Você não pode dar uma dessa. Você precisa ir pelo positivo. Então comece a falar as virtudes de Maria. Fala sobre humildade. Eu sei que vocês, né? Eu tô falando isso mais pros dois aqui, que eu sei que são professores de Cristo, né? Catequistas. Eu sei que vocês ficam um pouco presos no livrinho. Sei que vocês não têm tanta liberdade de sair falando assim. Mas vocês, estando lá dentro, vocês conseguem ir entrando, né? Então, por exemplo, sei lá, hoje o tema é, sei lá, né? Eu vi que o livrinho é cheio de tema social, né? Ah, então hoje a gente vai falar dos pobres, do pão da partilha. Aí vocês aproveitam e falam da humildade. E aí vocês montam uma aula para falar da humildade. E aí vocês começam a falar da virtude de Maria. Entende? Vocês precisam ter essa sabedoria também. E pedir para Deus essa sabedoria. Vocês precisam ir falando disso. Porque essas meninas, elas estão perdidas, gente. Elas estão perdidas. Eu sei que eu dou aula, eu estou preocupada com as minhas alunas. Estou falando de verdade, estou falando de coração mesmo. Tá um negócio absurdo. Você pega umas meninas de 12 anos, você fica escandalizado com as coisas que você ouve dessas meninas de 12, 13. Entendeu? Então vocês precisam ir falando, né? A virtude da humildade, a virtude da paciência, a virtude da sabedoria, até aqui não falou, mas a virtude da gratidão, porque uma coisa que o feminismo implantou muito foi o não estar satisfeito com nada, né? Então tudo tá ruim, porque essa era a ideologia que precisava passar, né? Que eu nunca ganho o suficiente, eu nunca sou tratada da forma como eu merecia. Então isso passou e isso chegou às meninas hoje com uma profunda insatisfação. As meninas hoje estão profundamente insatisfeitas, né? Especialmente as meninas, e insatisfeitas com tudo, com o professor da escola, tudo está muito ruim. Então essa gratidão, o agradecer, o dar valor, isso aqui, que sem você querer, você está debatendo isso aqui, ó. Você está refutando essas coisas na cabecinha das meninas. Então vocês precisam ter essa sabedoria, gente. E isso é uma coisa urgente. Vocês não podem esperar essas meninas chegar com 18, 19 anos, essas meninas ir para a faculdade, que depois isso não recupera mais difícil, entende? Então, quem tem sobrinho, quem tem essa faixa etária, né? Então começa a trabalhar as virtudes de Maria, né? Vamos trabalhar, quem tem filha, né? A Jerusa tem filha, vamos trabalhar as virtudes de Maria. E começa a trabalhar. A virtude da pureza. Sabe o que é pureza? Começa a trabalhar isso. Começa porque, não, mas como é que eu vou falar de pureza para minha filha? Ela não tem idade para isso. Não tem? Escuta as músicas que elas estão escutando. Vê os filmes que elas estão vendo. Elas têm idade para ouvir sobre isso, sim. Né? Elas têm idade, vocês precisam falar agora. Porque se vocês não falam, o funk está falando sobre isso. O funk está sendo tocado dentro da escola, gente. Eu trabalhava em escola que tocava funk. Dentro da escola, na hora do recreio. Então, assim, o negócio está dentro das escolas. Não adianta fugir disso, né? Então, vocês precisam ir passando isso para elas. Certo? Então, é isso, né? Esse era o objetivo principal para mostrar a urgência da gente estudar e passar para as pessoas essa joia rara, né? Que é esse livro do tratado. É isso.